Mateus 28 diz que no final do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Então foram bem cedinhos que houve um grande terremoto, quando o Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como uma neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas um anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver o lugar onde ele jazia. E depois, depressa, dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Até aqui, por enquanto. Vamos orar. Pai, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos renove, cubra-nos do sangue. Ó Deus, seus pecados coletivos sejam tratados de forma pessoal. Fala conosco, nos abençoe, glorifique o teu nome neste momento. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero falar sobre o poder da ressurreição. Lá atrás vocês estão me ouvindo bem? Bem, claro. Mas está um barulhinho sim no público, que isso está atrapalhando um pouquinho a unção, está atrapalhando um pouquinho você de receber a palavra. Eu vou fazer uma outra oração, porque eu quero que o fique bem pronto para que Deus fale, para que Deus transmita a palavra. Pode ser? Pai, como eu quando o sangue este lugar, todo espírito de barulho, toda obra do diabo, tudo que tenta fazer distração neste lugar, estamos repreendendo em nome de Jesus Cristo. Todos esses espíritos que ficam fazendo essas coisas, saiam daqui, vão embora em nome de Jesus. E ajude as nossas armaduras, parte por parte, capacete da salvação. Coloque anjos neste lugar para guardar muros de fogo. Coloque o teu fogo neste lugar e que a tua palavra venha trazer-nos graça, entendimento e libertação. Abençoe todas as pessoas e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa sobre a crucificação de Jesus, irmãos, que a crucificação de Jesus não foi mais uma crucificação na terra. Os romanos tinham por costume crucificar prisioneiros. Então, sempre, com frequência, eles estavam crucificando alguém. Mas a crucificação de Jesus não foi mais uma. Ela foi diferente. Totalmente diferente. E a crucificação de Jesus não ficou apenas naquele lugar. Aquela crucificação de Jesus, ela seria realizada a crucificação, mas teria uma repercussão na terra e no céu. Então não era algo comum, era algo diferente. Porque naquele dia estaria sendo crucificado o Filho de Deus. E o que aconteceria após aquela crucificação mudaria a história do planeta, mudaria a história do céu, mudaria a história de todo ser humano, porque algo glorioso de Deus iria acontecer a partir daquele acontecimento. Então talvez você olhe e fique vendo Jesus crucificado aqui e ali. Não é uma coisa comum isso. Aquela crucificação é incomum. Coloque na tua cabeça, aquilo foi um fato incomum. E não será um fato isolado. E não será um sangue que vai cair, vai ficar na terra e vai se perder ali.
Isso também não vai acontecer, porque tudo que acontecer ali vai marcar e mudar a história do ser humano. Amém? Diga graças a Deus. Que Jesus, o Cordeiro Pascal, foi crucificado e morreu por mim. Nesta noite, em memória dele, nós estamos comemorando a sua ressurreição. E em memória dele, nós estaremos comemorando um novo pacto, uma nova aliança, baseado não apenas na sua crucificação, mas baseado na sua ressurreição. Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, o que é que aconteceu na crucificação? Pensa comigo. Naquele dia, quando Jesus vai ser crucificado, depois vai ser ressurreto, Deus vai liberar vida sobre a corrupção da morte. Diga, a ressurreição de Jesus é liberar vida em cima de tudo. Por isso que eu estou falando que crucificação e ressurreição não é um fato lá naquele lugar, lá naquele dia, diferente. Porque a hora que Jesus ressuscitar, a vida vai triunfar sobre a morte. E essa vida será espalhada mundialmente. Vai ser espalhada por todos os outros lugares e por todas as gerações. Por isso que não é um fato comum. A ressurreição de Jesus é um fato extraordinário. Ninguém esperava que a coisa fosse pegar esse tamanho, essa proporção, essa profundidade de seus deveres. Ninguém esperava isso. Pilatos não esperava isso, os sacerdotes não esperavam isso, os discípulos que ouviram Jesus falava, também não entenderam isso. Aquelas multidões que foram atrás de Jesus, atrás de comida, atrás de bebida, ou atrás de outras coisas, ninguém esperava isto. Os soldados que bateram, que açoitaram, que zombaram, que trouxeram ironia, ninguém, mas ninguém. Não teve um que estava esperando um resultado tão extraordinário. Porque Jesus estava na cruz e ele disse bem claro: todos me abandonaram, desampararam, abandonado por Deus. Mas naquele dia que Jesus vai ressuscitar, eu estou falando de crucificação e ressurreição, porque os dois estão ligados ao outro. Então é um momento onde a morte entra e fica presa, e a vida vem e pega essa morte e acaba com tudo. Naquele momento em que Jesus, irmãos, vai sair do túmulo, o que é que vai acontecer? O poder de Deus e a autoridade de Deus, pela ressurreição de Jesus, vai ser liberado sobre o caos da vida de todo ser humano. Quando Adão pecou, o caos entrou. Quando Jesus ressuscitou, o caos começa a sair. Então a ressurreição de Jesus vai liberar o poder, vai liberar a palavra, vai liberar a autoridade de Deus sobre todo o caos na vida do ser humano. É muita coisa. A Bíblia fala que quando a terra era sem forma e vazia, era um caos. Deus sabe resolver o problema de caos. O Espírito de Deus se pairava sobre o caos. E Deus falava que e haja isso, e haja isso, e haja isso, e o caos ia mudar.
levantando, e o caos ia desistindo, e o caos ia saindo, e algo bonito ia aparecendo. Toda vez que Deus falava, algo bonito aparecia e Deus elogiava. E viu Deus que era bom. E vamos agora para a etapa seguinte. A ressurreição de Jesus, irmão, ele coloca fim no caos. E Deus começa agora um grande plano de redenção. Porque o poder e a autoridade agora foram entregados para nós. E disse, graças a Deus. Porque Jesus, ao ressuscitar, o caos humano é limitado e tem fim. O caos acabou. No momento da ressurreição de Jesus, a gente percebe a vontade de Deus funcionando em exercício diante da fragilidade do ser humano, diante da incapacidade do ser humano de se livrar do caos ou de se livrar do poder tirando da morte. Então, naquele instante, nesta hora, teu coração pode bater assim mais diferente, mais alegre, porque você fala assim, que coisa boa. Por fim, Deus se levantou. Por fim, Deus começou a agir para nos tirar desse caos, para nos tirar dessa morte, para nos tirar dessa corrupção. Graças a Deus, glória a Deus, porque a ressurreição de Jesus, na ressurreição eu percebo o exercício da vontade de Deus de tirar-nos de toda esta situação. Amém? Amém. Deus começou a agir. As pessoas ficam sempre perguntando, Deus, quando o Senhor vai começar a agir? Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? Deus, o Senhor não vai fazer nada, não vai dizer nada. Aqui Deus não está dizendo, Deus está mostrando, fazendo. A minha vontade começa. Irmãos, a ressurreição de Jesus é muito importante, porque ela dá validade naquele homem de Jesus de Nazaré. Todos vão poder ver nele agora o Messias prometido. Alguns olharam para Jesus Cristo, outros olharam assim, será que vou, será que creio, será que faço ou não faço? Mas a partir do instante, até mesmo todos os inimigos que Jesus pudesse ter, não tem o que dizer, não ousam falar nada, porque a partir do instante que Jesus fica morto 3 dias e 3 noites, fica trancado num túmulo com uma pedra, a partir do instante, irmãos, que a vida entra nele e ele sai, ninguém mais tem condições de dizer nada. E a partir desse instante que Jesus, ele recebe todo o poder da ressurreição, Deus vai dar para ele todo o poder no céu e na terra. Irmãos, é tudo. Tudo que um homem sonharia, tudo que uma pessoa desejaria, é poder, é autoridade, é capacidade, é domínio, é majestade. Ao passar pela morte, ao sair da morte, ao ressuscitar, ao ter um corpo, irmãos, que não está mais preso à morte, a ter um corpo que ele pode andar, que ele pode parar, que ele pode apertar uma mão, que ele pode perguntar assim, o que vocês têm comida aqui? O que vocês estão comendo? Eu quero um pedacinho disso. Pode comer. Ao mesmo tempo que ele pode atravessar uma parede, ao mesmo tempo que ele pode subir, ao mesmo tempo que ele pode aparecer lá na frente. Muda tudo.
da ressurreição, Jesus não fazia tudo isso. Poderia fazer, mas não era. Agora não. Então, domingo de ressurreição é o complemento, é para mim uma ordem. Nascimento de Jesus é fantástico. Mas a ressurreição é o final. É a consumação. A partir desse dia, o poder de Deus foi liberado. E o poder de Deus está vindo em ondas. Ele vem. Talvez você diga assim, mas por que ele não veio mais calmo? Tudo tem tempo para acontecer. Agora é o tempo de ser evangelizado toda a terra. Depois que a palavra for pregada para a última terra, para a última pessoa, ou em algum lugar, o arcanjo tocará o toque da trombeta pelo arcanjo significa ela está acabando, o tempo para começar outra, a mensagem agora é outra, a situação agora é outra. Você está maluco, porque você está vivendo na época que Jesus ressuscitou, estava vindo todo o céu. A ressurreição de Jesus é o alicerce de toda a fé cristã. Tudo agora se baseia em Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria em vão. Mas Ele ressuscitou. E uma coisa que Ele faz agora, Ele libera perdão ao indigno. Ele libera perdão para quem não merece. Ele libera perdão para aquele que era inimigo de Deus. O perdão de Deus, irmãos, é uma coisa gloriosa, profunda demais. O ser humano não entende, o ser humano não consegue imitar o perdão de Deus. Ele não tem, ele precisa. Mesmo que ele se esforçasse para entender, ele não conseguiria compreender tudo. E mesmo se ele tentasse imitar, liberando o perdão, ele jamais conseguiria fazer isso. Porque ele não é Deus. Ele não tem todo o poder no céu. Então a ressurreição, ela marca, ele marca o histórico do céu. Traz perdão, traz esperança para os fiéis. Então a ressurreição, mas o poder da ressurreição é de mudar tudo. É de mudar o governo, de mudar o poder, de mudar toda a situação, mudar tudo. Se você crê em Jesus, no poder da ressurreição, você muda de vida. Você não vai mudar de religião. Mudar de religião não muda muito. Sair daquela religião que vem para cá, mudança que ele teve só de interesse. A grande coisa que Deus quer fazer é transformação das pessoas. Então, quando você crê em Jesus, no poder da ressurreição, essa bênção, esse poder, ele libera para você. E você começa a viver de uma forma maior. Mas qual é a grande mensagem após a ressurreição? Então, em Mateus 28, verso 18, Jesus ele fala: olha, eu ressuscitei, mas eu quero colocar na mão de vocês uma mensagem. Irmãos, todo cristão, todo nascido de novo, todos aqueles que creem em Jesus, no poder da ressurreição, ele precisa fazer alguma coisa. Aqui vem a mensagem. Jesus aproximou-se lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda. Diga assim: toda. Toda
autoridade no céu e na terra está com Jesus. Deus passou tudo isso agora, o Senhor Deus Pai, Criador, passou tudo para Jesus. Vai chegar um dia que Jesus se devolve tudo para ele. Toda a autoridade. Tudo. Jesus pode fazer qualquer coisa. Antes de fazer qualquer coisa no céu, Ele vai mandar fazer coisas na terra. Olha o que Ele manda as pessoas irem ou indo. Aqui é hermenêutica. Aí está escrito ide. Ide. É um imperativo. Mas no grego não é um imperativo. É um gerúndio. Normal seria assim, indo, não ide. Indo, porque você não vai ficar parado, você pode mudar, você pode ir. Então, indo, façam discípulos. Indo significa que você está pregando hoje, vai pregar amanhã, vai continuar pregando em todo momento. Ide significa que eu estou parado, eu tenho que ir. A ideia da Bíblia não é essa. Você já creu em Jesus, no poder da ressurreição, então você já está indo. Então, indo, faça discípulos de todas as nações. Ele fala que as nações têm que ser batizadas. O batismo aqui é o batismo cristão. Esse batismo aqui não é o batismo de João Batista. O batismo de João Batista é para arrependimento. Se batizava em água, mas se batizava segundo a pregação de João Batista, mas para arrependimento. É um batismo. Mas o batismo que eu estou falando aqui parece igual, mas não é igual. Agora tem que batizar as pessoas em Cristo, não em João Batista. E não apenas batismo de arrependimento. Deus tem que pegar essa pessoa que está sendo batizada e colocar em Cristo. Cristo faz parte de uma trindade. Então, quando eu coloco a pessoa nas águas batismais e falo, eu te batizo em nome de Jesus, e te coloco no Pai, e te coloco na pessoa do Filho e do Espírito Santo, nós estamos colocando essa pessoa numa região celestial. Então, todo mundo acha que batismo é individual, não. O batismo bíblico pode fazer desse jeito, pode fazer esqueça isso, você está subestimando a Bíblia. Não caia nessa bobagem de heresia. Batismo na Bíblia é coisa séria. Batismo na Bíblia não é uma coisa comum, não é coisa que faz de qualquer jeito. Por favor, não caia nessa bobagem. Tem que ter um pouco de exegese, tem que ter um pouco de temor de Deus, tem que ter um pouco de evidência para entender e fazer. Batismo não é ritual, batismo é um ato que eu pego a pessoa e agora eu te coloco em Cristo. Eu te coloco em Cristo. Lá em Atos 19 apareceu um pregador. O homem falava bem, o homem tinha uma eloquência, um conhecimento fantástico. Atos 19, chamado Apolo. Então Paulo perguntou assim, mas você sabe alguma coisa sobre Jesus? Sabe alguma coisa sobre o Espírito Santo? Ele falou, não sei de nada. Mas você não sabe? Não. Mas por que você está pregando desse jeito? Porque eu sou um seguidor de João Batista. Você só foi batizado no batismo de João Batista? Sim, só no batismo de João Batista. Mas aquele batismo não era batismo de arrependimento. Agora já vem outro. Você está achando que eu estou falando que ele batismo? Não, eu estou mostrando a sequência da Bíblia. É que a Bíblia fala em Atos 19 que Paulo pega o irmão que era só batizado no batismo de João e batiza de novo, tá? Por quê? Porque o batismo dele, irmão, não precisa pensar. Você tem que estar em Cristo. Em Cristo. Aí você fala, pronto, eu já fui batizado,
nas águas, que coisa boa. Mas eu quero te dizer que tem um outro batismo ainda pela frente. João Batista falou: e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Então não tem dúvida, o Espírito Santo e com fogo. Ele não diz o Espírito Santo e o fogo. Não, ele diz no Espírito Santo e com fogo. Dois. Você está achando que está bem? Não, você tem que entrar no reino de Deus. Você tem que se envolver com Cristo. Você tem que estar envolvido com a Trindade. Você tem que estar envolvido no Espírito Santo. Você tem que estar envolvido com fogo. Porque caso contrário, você não vai ter forças nem entusiasmo de dizer: Jesus ressuscitou. Se você não tiver Cristo, não tiver o Espírito Santo, não tiver fogo, por que as pessoas não pregam? Eu estou lá na minha mão, naquele partido. Entre em Cristo. Jesus está vivo. Vivo. E Ele tem todo o poder no céu e na terra. Você tem que estar ligado nele. Quando você se liga em Jesus, automaticamente você liga no Pai, você liga no Espírito. Você está acostumado a viver a sua vida do seu jeito, de forma egoísta e individualista. Agora em Cristo você muda. Quando você recebe Jesus e você crê no poder da ressurreição, você se envolve com o Rei, você se envolve com Jesus. E à medida que você se envolve com Jesus, você se liga ao Pai, você se liga ao Espírito Santo. Agora você não é sozinho, você não é mais egoísta nem individualista. Agora você entrou numa comunidade, numa família. Era assim no começo, antes que o Adão pecasse. Quando o Adão pecou, toda a geração seguinte pecou com ele. Quando você retorna, ele te coloca de novo numa comunidade. Por isso, quando você sente uma coisa, não senti a mesma coisa, olha que você sentiu, eu senti a mesma coisa, que você se conecta pelo Espírito nas pessoas. Quem faz a ligação de quebrar o individualismo e ligar você na semana, naquele irmão, naquele igreja, para tornar todo mundo numa família, ele faz uma ligação pelo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que testifica, o mesmo Espírito que traz vida. Então o que a gente está falando? Tem que estar ligando, tem que ensinar as nações. Fala um pouquinho mais. E eis que ele fala aqui? Veja bem, ele não diz assim: eis que estarei convosco, tá? Ele diz o quê? Que já está. Porque você pensa assim: eu vou orar para que Deus me guarde, que abençoe, e me dê essa minha vida, tranquilo. Se você está orando para Deus ir lá na frente, não, ele já está lá, na frente. Ele não está dizendo que estarei, eu já estou lá. Aonde você for, ele já está lá. Eu vou, já está lá. Eu vou ali, já está lá também. Eu já estou, irmão, Jesus já está com você. A grande bênção da ressurreição é que ele já está com você. Para dentro da morte, querendo me atormentar, uma pessoa querendo me atormentar. Jesus está com você. No livro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versos 17 e 18, Jesus, nessa grande mensagem, ele fala que alguns sinais vão nos acompanhar. E esses sinais vão te acompanhar aqueles que creem no meu nome.
Amém? Como é que você faz um milagre acontecer na sua vida? A palavra de Deus está dizendo que o milagre está pronto para acontecer. E nessa semana, na quarta-feira, eu expliquei um negócio aqui. Quando você quer ver o milagre acontecer, você tem que pegar a palavra de Deus e colocar a sua fé. Usar a fé na palavra de Deus significa, como comigo, você faz um bolo alimentar. Se você pegar um pouco de arroz e feijão e colocar na sua boca inteira que vai engolir, você vai passar mal. Para você passar bem, o corpo aproveitar aquilo, os dentes vão trabalhar. Aí, quando aquilo estiver na sua boca, a saliva vai trabalhar aquilo. Esse monte de saliva que você tem na boca são ácidos. Aquele ácido vai trabalhar aquele alimento. Agora fez um bolo alimentar e tem condição de descer, porque se ele descesse sem a saliva, você ia passar mal, tá? Muito mal. Mas agora o bolo alimentar está chegando lá embaixo, o estômago joga um monte de mais ácido, se prepara. Lá em Hebreus capítulo 4, fala que Deus deu uma palavra que colocaria as pessoas no repouso. E diz assim: mas eles não misturaram a fé e não creram na promessa de Deus. Isso significa que você tem que pegar a sua fé e há algo em você tem que acontecer. Deus não está pedindo para você ter muita fé. Deus não está pedindo para você ser perfeito. Deus está pedindo para você trabalhar a sua fé. E a hora que você escute ou escutar a palavra de Deus, você fala: eu creio nisso. Eu quero esse recurso. Eu quero esse poder de Deus. Irmãos, por que as pessoas hoje estão com dificuldade de crer? Vamos ver Lucas 24. Estou encerrando, que eu preciso passar para você. Quero terminar o horário. Em Lucas 24, 16, Jesus pega dois discípulos depois da ressurreição e vai conversando com ele. Aqueles dois lá para Emaús, ele explica, os homens não entendem. E os homens ficam assim, assustados com Jesus. 17, não, 26. E eles ficam assustados com Jesus e falam da ressurreição. E chega um momento que Jesus falou assim: ó, incrédulos, vocês são incrédulos. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse no seu reino? Embora ninguém entenda a crucificação, você tem condição de entender a ressurreição. Se você entender que a ressurreição ela libera poder também na sua vida, você vai conseguir entrar na glória. Você vai conseguir entrar na presença de Deus de uma forma muito diferente. Eu quero encerrar minha palavra aqui dizendo o seguinte: graças a Deus pela ressurreição. Eu não entendo tudo, eu não sei tudo, mas eu vou caminhando para lá. E à medida que eu creio, naquilo que eu lido, à medida que eu continuo andando, coisas grandes vão acontecer. Por quê? Porque Jesus Ele é o Senhor. Embora eu não entenda os caminhos de Deus, embora eu não entenda todas as coisas, eu vou respeitar a palavra de Deus. Não é porque eu não entendo tudo que eu vou atropelar, eu vou descrever, eu vou me fechar. A grande beleza das coisas de Deus
é ver os mistérios, os milagres se descortinando na época certa. Tem gente que se converte e de repente quer saber tudo. Não. O bonito da vida cristã é você aprender diariamente. Todo dia um milagre, todo dia uma presença, todo dia algo diferente acontecendo. Não tenha paciência. Creia na revelação da palavra de Deus. Nessa noite, creia na bênção redentora.